Olá, boa tarde. Nós vamos apresentar alguns aspectos da Covid-19, o seu agente etiológico, o coronavírus, SARS-CoV-2, como uma forma de introdução daquilo que nós vamos debater na semana que vem. Antes de mais nada, é preciso dizer que as pandemias acompanham a humanidade. Aqui nós temos uma foto da influenza, da gripe espanhola do início do século passado, que matou mais de 50 milhões de pessoas. Há 4 anos atrás, a revista Time, em um número, faz uma advertência de que nós não estamos prontos para uma outra pandemia, o que efetivamente se confirma na pandemia atual da Covid-19. Portanto, não trata-se de um cisne negro, ou seja, não trata-se de um evento inesperado, muito antes, pelo contrário, a Covid-19, o aparecimento do SARS-CoV-2 era esperado e novas pandemias vão ocorrer, porque isso tem sido uma crescente na medida em que o homem vai tomando contato com outros habitats e vai sofrendo maior risco de transmissão zoonótica. Nesse 25 minutos, nós vamos trabalhar com um pouco da origem, falar um pouco da origem do SARS-CoV-2, a importância das variantes virais, a eficiência das vacinas, os testes diagnósticos e, finalmente, algumas reflexões que podem balizar a nossa discussão na semana que vem. Primeiro, qual a origem do SARS-CoV-2? Dois outros coronavírus causaram epidemias alguns anos atrás. Em 2002, o SARS-CoV, passando do morcego para o civete, um animal parecido com uma raposa, o civete sendo o hospedeiro intermediário, passando para o homem, a partir daí a transmissão via aérea, que ficou restrita na Ásia. 10 anos depois, o coronavírus, um outro coronavírus, uma outra linhagem, infecta o camelo, a partir do camelo como reservatório intermediário, infecta homens em estreito contato com o camelo, e a partir daí também nós temos um surto epidêmico que fica restrito naquele momento ao Oriente Médio. No início desse ano, de forma bastante estratégica, a Organização Mundial de Saúde manda uma equipe de especialistas, epidemiologistas, clínicos, virologistas, imunologistas, a se juntar com mais um grupo de investigadores chineses para proceder uma ampla busca na identificação da origem do SARS-CoV-2. O final desse relatório, depois de avaliar algo como 80 mil amostras de animais, é a proposta de 4 cenários que poderiam mostrar a origem ou poderiam ser cenários que criaram a origem do coronavírus. Primeiro seria uma transmissão zoonótica direta para humanos, né? Um transbordamento é uma coisa que pode ocorrer, é provável, passar do morcego direto para o homem, dentro do homem o coronavírus tem um rearranjo, e a partir daí transmitir via aérea, causando epidemia e, nesse caso, a pandemia. Uma outra possibilidade seria ter um reservatório intermediário, então não passaria direto o vírus do morcego para o homem, mas através de um animal, de um hospedeiro intermediário, e a partir da proximidade com esse hospedeiro, seja para o consumo alimentar, seja como for o manejo, o homem se infectaria, a partir daí passaria a transmitir entre eles. Nesse caso aqui, o rearranjo poderia ser dentro do próprio hospedeiro, ou ainda assim passar para o homem e no homem ter o rearranjo. A terceira possibilidade seria a introdução da cadeia alimentar. É uma possibilidade, especialmente considerando a ampla diversidade de fornecedores que a China tem, especialmente na Ásia. Isso aumentaria a dificuldade ainda para encontrar, por exemplo, o reservatório, porque se teria que buscar amostras de animais de uma série de outros países, de outras regiões.
E a quarta possibilidade é a introdução por meio de um incidente laboratório, um acidente de biossegurança, considerado improvável por esse grupo de especialistas, que mostram que realmente seria muito difícil que isso acontecesse da maneira em que se pôde rastrear. Entretanto, enquanto não houver o encontro e uma explicação definitiva, seja pela transmissão zoonótica aqui, seja por qualquer um desses cenários anteriores, a possibilidade de um acidente laboratorial não pode ser descartada. Ainda resta muito a se ter acesso, ainda são necessárias muitas informações para que se tenha uma maior segurança para indicar um ou outro cenário. Então, para que se descubra a origem, é necessário aumentar o conhecimento não só de virologia, mas aumentar o conhecimento epidemiológico do surto inicial. Ter acesso, por exemplo, aos controles de laboratório, no caso de se investigar aí a biossegurança do laboratório, ter controle dos prontuários dos diversos pacientes atendidos em Wuhan num período anterior, ter acesso aos prontuários de eventuais enfermos do próprio laboratório, do próprio instituto. Então, verificar registro de hospitais ambulatórios antes de dezembro de 2019, tentando ver se essa disseminação não é anterior, revisar prontuários médicos dos técnicos e pesquisadores do laboratório com síndrome respiratória, verificar os registros do laboratório de Wuhan, ampliar a busca de traços de vírus na cadeia de frio e alimentos, tanto na China quanto no exterior, e aumentar a diversidade e quantidade de amostras de animais de selvagem criação. Por que é tão importante descobrir a origem? Bom, entre outras razões, porque descobrindo a origem nós podemos nos aproximar da possibilidade de reduzir o risco de novas pandemias dessa natureza. Sobre as variantes virais, é bom que se diga que as mutações nos seres vivos em geral são frequentes, nos vírus são mais frequentes, especialmente nos vírus RNA. De uma forma geral, uma mutação não representa uma alteração no comportamento ou ação do vírus, de uma forma geral. Entretanto, algumas dessas mutações podem determinar linhagens mais infectantes ou eventualmente mais patogênicas. As diferentes linhagens do vírus são identificadas pelas combinações entre as mutações que permanecem ao longo do tempo. Então, quando afirmamos que dois vírus pertencem à mesma linhagem, significa que eles têm um ancestral comum entre eles. E essas mutações podem ocorrer em regiões específicas do vírus, como a região RDB da proteína spike, que é a região de ligação com o receptor ECA2, e isso pode requerer e eventualmente tem requerido uma maior atenção, tanto porque pode modificar o comportamento quanto a patogênese do vírus, quanto a sua transmissibilidade, quanto especialmente a proteção vacinal. O que as variantes têm em comum? Né? Na verdade, as variantes têm em comum algumas mutações. Aqui vocês estão vendo variante beta, variante gama, variante delta, com mutações no mesmo local, às vezes com um aminoácido diferente, mas no mesmo local ou em locais muito próximos, o que mostra o que se chama de evolução convergente. Linhagens diferentes acabam em locais diferentes adquirindo as mesmas mutações que lhes conferem vantagem seletiva, lhes conferem maior capacidade de transmissão. Né? Então, o que está associado às mutações e o surgimento de variantes? Né? Quanto mais vírus produzidos, maior o risco de mutação, porque tem mais vírus sendo multiplicado, e o maior risco de seleção de mutantes mais capacitadas de causar infecção. Pessoas parcialmente vacinadas podem selecionar mutantes, essa é uma questão ainda não respondida, tem sido questionado por alguns, que a vacinação parcial poderia favorecer a seleção de mutantes por uma questão de pressão seletiva nos indivíduos
parcialmente vacinados e infectados. Ainda não há uma resposta concreta em relação a isso, mas o certo é que a vacinação completa, o esquema vacinal completo, ou até reforçado, como tem sido proposto, é a grande forma de nós evitarmos o surgimento de variantes e a manutenção dessas variantes em circulação. Plataformas vacinais. Nunca na história da humanidade se obteve em tão pouco tempo vacinas e em tão grande diversidade. Alguém poderá dizer, bom, mas então essas vacinas não têm a segurança que tem uma vacina que leva aí 20 anos para ser desenvolvida, o caso, por exemplo, da vacina da tuberculose, que tem vacinas que estão sendo desenvolvidas há mais de 20 anos e ainda não estão prontas. Na verdade, não, porque a estrutura viral para produzir uma vacina é mais simples, essas plataformas todas já estavam em desenvolvimento, muitas delas foram desenvolvidas para outras enfermidades, mas algumas foram desenvolvidas há muito tempo atrás, algumas foram aplicadas num primeiro momento, em fase 1, fase 2 de ensaio clínico para o SARS-CoV e depois para o MERS. Então eram vacinas cuja plataforma já era de conhecimento bastante grande, então não foi uma novidade total. Bom, a vacina mais tradicional seria a vacina com vírus inativado, que é o caso da Coronavac, né? Ela é cultivada em rim de macaco, células de rim de macaco, o vírus obtido é inativado, né, com uma beta-propiolactona, e é absorvido com adjuvante com hidróxido de alumínio. Esse vírus absolutamente inativado, não se replica, é inoculado no homem e aí ele estimula uma produção de anticorpos. Uma segunda plataforma viral bastante explorada, bastante utilizada e não tão nova assim, é a que é utilizada pela AstraZeneca, a Janssen e a Sputnik V, né? Que é um vírus reengenherado. Alguns deles, como por exemplo a AstraZeneca, utiliza o adenovírus do chimpanzé, né? A Janssen utiliza o adenovírus 26 humano, enquanto a Sputnik V utiliza uma mistura do adenovírus 5 humano com o adenovírus 26. A primeira dose é dada com a subunidade no adenovírus 5, a segunda dose é dada com a subunidade no adenovírus 26. Todas elas, então, têm o mesmo princípio, um vírus que não se replica e que é colocado na célula e aí passa a ser produzido o que está ali, a subunidade que está ali, que no caso é a subunidade que codifica a proteína spike. A vacina talvez mais inovadora nesse momento em uso é a vacina que utiliza a plataforma de RNA mensageiro, é aquela que vocês conhecem aqui no Brasil como a Pfizer, a vacina da Pfizer. Nos Estados Unidos e no Canadá e alguns países da Europa utilizam, além da Pfizer, a vacina da empresa Moderna, que tem o mesmo princípio, é um RNA mensageiro, envolto numa nanopartícula lipídica, inoculado no homem e a partir daí estimulando a resposta imune. O antígeno é a proteína spike mais uma vez. A mais nova das vacinas, ainda não aprovada aqui e com pedido de aprovação de emergência nos Estados Unidos, que é baseada na proteína, é a própria spike envolta numa nanopartícula, inoculada no ser humano e aí estimulando diretamente, sem precisar ser transcrito ou traduzido, diretamente a resposta imune. Além disso, a proteína essa vacina da Novavax é uma proteína spike, que é adicionada uma saponina. A saponina, que por curiosidade de uma planta encontrada no Chile, amplamente distribuída, a família e o gênero da quilharra, e essa planta encontrada no Chile foi patenteada, a saponina dela, por uma empresa americana. E o Brasil? Bom, o Brasil chega tarde, mas não tão tarde assim, graças a alguma base já instalada no Butantan, na Fiocruz,
e na Universidade de Ribeirão Preto existem outras vacinas candidatas. Em Minas Gerais tem uma, na Universidade Federal de Minas, na Fiocruz da Bahia tem outra em andamento. Existe mais algumas vacinas que estão ainda em fase de desenvolvimento pré-clínico. Quem já está mais ou menos alinhado com as fases clínicas é a Butanvac, que utiliza também um vetor viral, assim como a Janssen, como a AstraZeneca e a Sputnik V, só que esse vetor viral é o vírus da doença Newcastle, que é uma enfermidade, uma doença que causa diarreia nas aves. Ali se inativa o vírus, se coloca a subunidade, se coloca o gene que codifica a spike, e vai se obter então uma vacina também de subunidade, só que não com adenovírus. Olha a vantagem disso, que é mais fácil produzir, porque ao invés de precisar de células vero, se utiliza para cultivo do Newcastle ovo embrionado, o que simplifica bastante e também reduz o custo do processo. Uma outra vacina semelhante à Novavax é que está sendo produzido pela empresa Versamune, pela Farmacore, com o nome Versamune, junto com a Universidade Federal de Ribeirão Preto. Essa é uma proteína spike, né, tal como a Novavax, envolta numa nanopartícula lipídica. Ambas vacinas são produzidas em cooperação com duas empresas americanas, a Butanvac com o Hospital Monte Sinai e a Versamune com a empresa PDS Biotechnology. É bom lembrar, tem se falado muito, às vezes há um pouco de confusão. Eficácia vacinal é a capacidade da vacina prevenir a enfermidade contra a qual se destina ou contra determinados desfechos específicos numa população controlada. Tá? Então são os ensaios randomizados duplos cegos que medem naquele conjunto de voluntários o desfecho que vai ter, tanto no que diz respeito à proteção da infecção, no caso da Covid-19, ou estabelecimento da doença, mas protegendo da gravidade ou protegendo da morte. Isso é feito num pequeno grupo, e aí é o estudo de eficácia, que é um indicador de quão efetiva vai ser a vacina, que nós só vamos saber quando ela realmente entrar em fase 4 de ensaio clínico, ou seja, já a fase de massa, onde ela vai ser distribuída numa população maior. Então, a efetividade vacinal, ao contrário da eficácia, é o impacto real da vacina no mundo, né? É o real impacto da vacina na população em geral. Então, nós vamos ver aí impacto quanto à redução de casos, quanto à mortalidade, quanto a hospitalizações, e de uma maneira geral. E aqui eu tenho um exemplo, que é o estudo que foi publicado no New England, em julho desse ano, numa corte de mais de 10 milhões de pessoas. Se viu que a Coronavac protege contra 65% dos casos leves, portanto, os casos leves sintomáticos, não se sabe se infectados ou não, mas casos leves sintomáticos, as pessoas são protegidas, portanto não tem manifestação da doença, 87% de redução de hospitalização, o que é excelente, 90% de redução de internação em UTI, espetacular, e 87% de redução de óbitos. Isso dá um impacto bastante significativo. Quanto aos testes diagnósticos laboratoriais, existem dois conjuntos de testes, uns que são específicos à Covid-19, seja sob o ponto de vista de estudos epidemiológicos da Covid-19, seja sob o ponto de vista de diagnósticos, e outros que são específicos. Então, um caso confirmado de Covid-19, segundo a OMS, é aquele que é confirmado laboratorialmente. Tá? E sem dados confirmados, né, sem dados precisos de diagnóstico, é difícil responder adequadamente, seja individualmente, seja coletivamente. É difícil avaliar a efetividade das medidas de controle, por exemplo, isolamento social, lockdown, e é difícil entender a evolução da pandemia e o seu impacto vacinal, né? Imunidade de grupo ou imunidade de rebanho.
Basicamente, nós temos três tipos de testes. Um que detecta anticorpos, é um teste que tem muito mais um valor epidemiológico que propriamente um valor, um valor diagnóstico, um valor prognóstico. No início da pandemia, como vocês sabem, foram vendidos e utilizados vários testes com essa abordagem, que tem uma resposta fraca sob o ponto de vista diagnóstico e limitada também sob o ponto de vista epidemiológico, e os testes, além de tudo, eram de má qualidade. O teste padrão ouro é o RT-PCR, né? É o teste que utiliza a transcriptase reversa em um sistema de real-time, e que é o teste que é capaz de fazer o diagnóstico logo no início da infecção, permanecendo positivo, na maioria dos casos, até em torno de 10 dias. Esse é o teste considerado padrão ouro, né? Detecta especialmente o RNA mensageiro, a proteína spike, mas detecta mais dois alvos na maioria das vezes. E existe um outro técnico, outro método, outro teste mais rápido, utilizado de forma precoce, também assim como o RT-PCR, só que tem uma sensibilidade um pouco menor, uma especificidade um pouco menor, ainda que alta. A vantagem é a rapidez com que se faz esse teste, que é a detecção de antígeno, que pode ter um impacto muito grande no processo de manejo de um paciente suspeito de Covid-19 ao confirmar se ele tem ou não tem a infecção. Então, esses são os três testes basicamente utilizados. O teste sorológico, com medida, aquele teste que busca a presença de anticorpos da classe IgG ou da classe IgM. A classe IgM seria uma indicação de infecção precoce, entretanto a sensibilidade desses testes não é muito boa, como eu já disse. Depois o RT-PCR, que é o padrão ouro, e detecção de antígeno. É bom que se diga que quanto mais testes se faz, mais se detecta. O ideal é que se faça muitos testes para se detectar casos. Aqui vocês estão vendo, por exemplo, uma tabela que eu tirei de 29 de junho. A Coreia do Sul faz, para cada teste positivo, ela faz 42 testes, a Espanha faz 22 testes, a Argentina faz em torno de 5 testes para cada caso positivo. Significa que você faz muito teste para pegar um caso positivo, aumenta o seu espectro de controle e de realidade de cenário. O Brasil não está aqui porque nós não temos esse dado, pelo menos nessa base de dados. Eu queria falar também, porque eu acho extremamente importante, que são os biomarcadores inespecíficos, né? Existem outros testes de laboratório que podem ser e são, de fato, de grande ajuda ao clínico no monitoramento da enfermidade, esta e outras enfermidades infecciosas. Quanto à Covid-19, você vê aqui nessa linha, você tem uma fase viral em azul, depois uma fase de resposta imune do hospedeiro, e aqui embaixo você tem alguns testes que são inespecíficos, como por exemplo na fase viral, você avaliar a quantidade de linfócitos. A linfopenia indica, via de regra, uma infecção viral. Quando você está saindo da fase assintomática, indo para uma fase moderada, a linfopenia tende a aumentar, o tempo de protrombina aumenta também, há uma modificação na concentração de ferritina, concentração de dedímero. Isso tudo vai modificando, depois você tem um aumento progressivo já na fase severa, um aumento maior de dedímero e ferritina, aí você vai tendo um comprometimento hepático, um aumento das transaminases, um triglicerídeo anormal, você tem aqui alteração já de algumas citoquinas, a redução de contágio de plaquetas, e com isso você vai tendo um amparo laboratorial para o seu diagnóstico e a sua supervisão clínica.
É muito bom que se entenda o papel de cada um desses biomarcadores e que se possa utilizá-los com racionalidade e com boa aplicabilidade em benefício do paciente. Bom, finalmente o que sabemos ou pensamos que sabemos até agora? É muito pouco, apesar de termos aí mais de um ano intenso de pesquisa e divulgação e avanço no conhecimento, ainda sabemos muito pouco. Sabemos que é uma pandemia com o novo coronavírus, que as vacinas reduzem evidentemente o número de infectados, hospitalizados e mortos, que em determinado momento, ou em alguns momentos, o isolamento social reduziu a expansão e a velocidade da pandemia, e que as variantes virais são uma realidade e surgem tanto mais quanto maior for o número de casos da enfermidade. O que nós não sabemos ou ainda não dispomos? Bom, nós não sabemos qual a origem do SARS-CoV-2, né, e qual o risco de termos outras pandemias desse tipo. Nós não sabemos ainda qual o papel de cada uma das respostas imunes, a humoral e celular, na proteção, seja vacinal, seja a partir de uma infecção. Qual a importância da variável genética humana na manifestação clínica? Né? Por que indivíduos com o mesmo perfil clínico têm comportamentos absolutamente distintos e desfechos distintos? Nós não sabemos ainda responder isso. Sabemos o que diz respeito a comorbidades, mas indivíduos sem comorbidades, com o mesmo perfil, têm comportamentos e desfechos diferentes. Quais biomarcadores ainda podem nos ajudar, tanto no tratamento quanto no prognóstico e no desfecho? As vacinas que nós temos atualmente protegem contra as variantes? O quanto protegem? Qual é a melhor plataforma? Por que essa plataforma é melhor? Quando é que nós vamos saber isso? Nós vamos precisar de dose de reforço. É melhor que a dose de reforço seja de uma vacina diferente da que foi tomada anteriormente? Isso nós ainda não sabemos. Também não sabemos, então, como eu já disse, se são necessárias doses de reforço. Nós não sabemos se outras vacinas podem reduzir o impacto da Covid-19. Isso foi levantado em relação ao BCG e ainda esses estudos não são conclusivos, eles foram colocados em marcha na metade do ano passado, mas ainda não há uma conclusão. Qual é a taxa de letalidade da Covid-19 no Brasil? Nós não sabemos quantos casos nós temos de fato, portanto não podemos calcular a letalidade. Se nós vamos ter antivirais para o tratamento, não é uma tarefa fácil, e se esses antivirais vão ser novas entidades químicas, novos fármacos, ou reposicionamento de fármacos anteriores, e quais serão eles, né? O que nós podemos esperar da Covid longa, né? Desses indivíduos que depois de curados têm uma série de sequelas pós-cura Covid. Qual o impacto da pandemia em outros agravos de saúde? A gente já sabe, por exemplo, que nós vamos ter provavelmente um aumento do número de mortes devido à tuberculose, e nós tivemos aí em alguns casos até 30% de redução na detecção de casos de tuberculose. Não é porque a tuberculose diminuiu a sua incidência, é porque nós detectamos menos e, portanto, tratamos menos, e com isso nós vamos levar uma maior transmissibilidade da bactéria e uma maior mortalidade. Se nós vamos tomar medidas sanitárias e de vigilância para reduzir o risco de novas pandemias, e que medidas são essas? Proteções ambientais, restrições de laboratório, que soluções vão ser dadas globalmente e localmente. Se os países vão continuar a terceirizar a soberania em saúde, né, enquanto todos os equipamentos de proteção individual eram produzidos basicamente em 2 locais no mundo, os outros países ficaram à mercê desse comércio e desses únicos fornecedores. Quais países e em que esses países vão investir para desenvolver tecnologia e inovação em saúde? Vai ser em vacina, vai ser em parque industrial farmacêutico de uma maneira geral, em biotecnologia? Em que vai ser investido e quem efetivamente vai investir ou vai continuar terceirizando a sua soberania em saúde? Para finalizar, eu queria mencionar esse artigo aqui. Na verdade, é
uma carta, um ponto de vista, e onde é proposto alguns cenários futuros para a Covid-19. Erradicação, como aconteceu com a varíola, é feito o alerta que na varíola não havia reserva animal, diferente do coronavírus, portanto, do coronavírus vai ser muito mais difícil. Eliminação, isso só vai ser possível com alta cobertura vacinal. Coabitação, evitando formas graves e reduzindo a transmissão viral, o que parece mais provável no nosso cenário imediato. E, infelizmente, a possibilidade de conflagração, ou seja, subvacinação em algumas regiões do mundo, mantendo a Covid-19 de forma endêmica e favorecendo, por certo, o surgimento de novas variantes. Como encerro com uma frase do diretor-geral da OMS, Dr. Tedros Adhanom, que diz que esse é tempo para fatos, não medo, esse é tempo para ciência, não rumores, e esse é tempo para solidariedade e não estigma. Na próxima semana nós podemos discutir cada um desses pontos e outros que vocês sugiram dentro dessa temática. Muito obrigado pela oportunidade, tenham um bom dia.